entender o consumidor. Esse, com certeza, é o grande desafio de todos os negócios. E saber como se comunicar com eles e fazer produtos que realmente atendam a necessidade deles, ou seja, ser relevante efetivamente para o consumidor. Então, esse é o grande desafio. E para a gente responder essa questão, né, de como descobrir, como desvendar aí o consumidor, eu convidei uma pessoa super especial, que é especialista nisso, que trabalha com isso todos os dias e tem uma solução incrível para a gente realmente conhecer o nosso consumidor e revolucionar realmente o marketing, utilizando aquilo que a gente mais usa aí no nosso dia a dia, que é o nosso celular. Né? Com o nosso celular a gente consegue efetivamente conhecer o nosso consumidor. Então, eu convidei o Gustavo Lutufo, que ele é fundador da Antenas BI, né, uma empresa que é especializada aí em entregar dados que são realmente robustos e em escala, o que é uma coisa super interessante, né? Qualidade com escala, realmente confirmar o que as pessoas querem, e que atende empresas muito grandes como a GM, a Pernod Ricard, Danone, Unilever, Bimbo, entre outras, ou seja, grandes players do mercado que estão interessados realmente em entender de pessoas, né? Não de consumidores. Então, seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui, é super especial esse convite e muito feliz de poder compartilhar um pouco aí da trajetória da Antenas, do Gustavo e poder dividir conhecimento, né? É sempre importante ter esse bate-bola. Muito obrigado. Ah, imagina, eu que agradeço você ter aceito o convite. E fala um pouquinho sobre você, né, sua jornada até aqui, qual que foi a ideia de chegar e fundar a Antenas? Legal. Eu tive enfim, uma trajetória sempre muito dentro do marketing, né? Trabalhei com planejamento estratégico dentro de multinacionais desde o meu dia 1 de formado, né? Eu me formei em marketing mesmo e sempre fui fazendo muitas pós-graduações e sempre trabalhei com grandes marcas, né? Grandes clientes, então desde Ambev, Honda, sempre multinacionais que estavam no Brasil tentando desvendar um pouco como crescer, como vender para o consumidor brasileiro e latino-americano, né? Fazendo um parênteses super rápido aqui, acho que uma coisa que influenciou muito minha carreira, acho não, com certeza, eu peguei muito essa onda do entendimento dessa classe média brasileira, né? Foi uma época em que se falava de classe C, né? Para a gente dar um nome para essa classe média brasileira, influenciou muito minha carreira, até inclusive a formação de como a Antenas está hoje, assim, né? Esse entendimento do que é o Brasil de fato, né? Ou do que é a América Latina de fato. E que vai muito além do que a gente vê no escritório, né? Do que a gente imagina, às vezes, o consumidor, as pessoas e tal. E o Brasilzão e a América Latina lá fora do escritório, né? É muito diferente, na maioria dos casos, muito diferente do que a gente imagina. Então, Verdade. enfim, sempre trabalhei com marketing e, enfim, trabalhando principalmente na parte de planejamento estratégico, então definindo posicionamento de marca, de campanha, entendendo enfim, inserir o consumidor aí. Antes de fazer toda a parte de, enfim, universidade, pós, eu tive uma educação fora do Brasil, né? Então, eu fiz o colegial na Alemanha, fiz uma parte do ensino, hoje chama de ensino fundamental, né, nos Estados Unidos. E não é só... Hoje eu vejo muito valor disso, assim, na minha carreira. De entender sociedades diferentes, né, culturas diferentes, entender que o mundo é muito maior do que a gente imagina. Sempre fui um cara muito curioso, né, para tudo, assim, né, o famoso How It Works, muito curioso, muito... enfim, tentando achar respostas, tal qual acabei ajudando a fundar uma empresa de pesquisa, Big Data, de Consumer Insights, porque em tese esse é o principal objetivo, né? Que é achar respostas. E é isso. As principais perguntas aí das empresas, né? Que produto produzir, como melhorar o meu produto, não Sim, como torná-lo melhor aí para o consumidor, né? E que, assim, não só produto, né? Serviço também, né? Acho que é o desafio da gente entender como a gente faz para a gente atender melhor o nosso cliente, né? E aí não tem outro jeito, né? Você tem que conhecer o cliente. sim. É, conhecer até é engraçado você falar disso, né? A gente estava conversando, né? Eu não gosto muito desse nome cliente, né? Claro, é importante dar um nome para a gente poder imaginar e ter um lugar na nossa cabeça, né? Mas são pessoas, né? São pessoas que, ao longo dos seus dias, elas também consomem e também são clientes nossos de alguma marca, de algum produto, né?
mas a maneira como elas se relacionam com esses produtos e serviços mostra um pouco de como ela é, né? A gente não pode, não é tão fácil distinguir uma pessoa do que ela compra, de como ela se veste, de que carro ela anda, as decisões que ela toma, por que ela compra um sabão em pó e não outro. Não só em relação à imagem dela, obviamente, mas também por conta de preço, disponibilidade de produto, o bairro onde ela mora, né? Quando a gente fala principalmente de disponibilidade de produto. E isso é muito importante para as empresas, porque isso, pesquisa, na verdade, é muito... Desde a formatação de desenvolvimento de produto, né? Então, R&D, né? Desenvolvimento de produto, lab, que ainda é uma fase anterior ao lançamento de um produto ou serviço, que eu tenho um conceito de um produto, né? Será que o que eu preciso fazer de ajustes nele antes dele ir para o mercado? Acho que esse é um primeiro grande bloco, assim, quando a gente fala de produto, né, que é tangível. Então, o sorvete, o sabão em pó, o shampoo, esse tipo de coisa, né, antes de ir para o mercado. E claro que, enfim, às vezes engenheiros ou especialistas de produto, marqueteiros, quando estão desenvolvendo esses produtos, precisam tirar algumas dúvidas, né, para ajustar, né. E aí que entra a pesquisa muito fortemente, né? A pesquisa para dizer, olha, coloca um pouco mais desse sabor, tira um pouco mais dessa cor. As pessoas gostam mais quando a gente fala de tal coisa sobre esse produto, e etc, etc. E tem também pesquisas que mostram produtos que já estão, né, no mercado e tem concorrência, e a gente precisa entender como fazer esses ajustes para ver como potencializar, né, o que esse produto ou serviço pode ser. E tem vários outros tipos de pesquisa, como de preço, de embalagem, de comunicação, né? Cada vez mais se faz, ainda mais nesse mundo que a gente está tão pulverizado. Assim, em linhas gerais, é muito simples, né? É o que eu costumo dizer, né? É muito simples. E a gente, muitas vezes, traz o óbvio, assim. Às vezes eu sou pago na empresa para responder o óbvio, mas ele precisa estar lá numa reunião, a gente precisa lembrar todo mundo o óbvio, às vezes. Porque a gente fica muito tempo no escritório, né? E eu venho dessa turma de escritório, então posso dizer até por experiência própria. E no escritório a gente acaba criando muitas ideias a partir das nossas, vamos dizer, das nossas capacidades, né, criativas ou de A gente ideias. acha que conhece, né? Acha que conhece, ou então tem alguma informação ou outra, né? Alguém de um departamento acha mais, outros acham menos, mas... E aí, quando você coloca isso basicamente para fazer perguntas, né? As pessoas falam, mas o que é Antenas BI? A gente faz perguntas, né? A gente entende, a gente pega opinião. Aí você começa a entender um pouco como isso tudo se encaixa. Acho que essa é a mágica da coisa. É de uma certa maneira muito simples. É você tirar um pouco, né, esse véu de algumas o que a gente chama de assumptions, né, algumas hipóteses, e ver de fato, né? Então, é isso. Isso, pelo que eu tenho visto nos últimos 15, 20 anos, é fator crítico de sucesso para a maioria dos produtos e serviços, né? E explica um pouquinho assim, como é que vocês fazem essa pesquisa? Como é que acontece esse processo? Claro. A gente geralmente recebe um pedido de algum desafio, né? Então, um produto vai ser lançado, ou o preço desse produto, eles estão querendo, a empresa está querendo entender qual que é o melhor fit desse preço, uma embalagem vai ser alterada, ou até mesmo em questões de desenvolvimento de produto mesmo, o sabor vai mudar, ou então a gramatura, ou então a maneira de diluir o sabão em pó, né? Esse tipo de coisa. Eles chamam a gente para falar, olha, a gente está muito preocupado com esse tipo de lançamento ou de ajuste. A gente desenha um planejamento para tentar dividir as perguntas. Esse é um ponto importante, né? A gente, como executivo no dia a dia, a gente quer perguntar tudo, né? É sempre importante a gente também... e a gente leva muito em conta isso. Separar as perguntas para ver como que a gente vai ter as respostas, né? Porque depende muito de como fazer a pergunta, quando fazer a pergunta, em que momento fazer a pergunta, que tipo de pergunta é. Por isso a gente faz isso 100% mobile, pelo celular. Né? Vem muito por conta disso. A gente entende que
as pessoas enquanto elas estão vivendo suas vidas, né? Sendo pessoas. O máximo que a gente deve fazer é acompanhar o que se chama de jornada, pelo celular, né? Então a pessoa filma, tira foto, mostra a experiência dela, para que a gente consiga ser o mínimo intrusivo possível, né? Vou dar um exemplo. Eu estou aqui, eu falo, Elaine, vem cá, eu quero vender essa água para você. Eu falo, tá bom. Elaine, o que você acha da quantidade de bolhas na água? A Elaine não toma água com gás, a Elaine não pensa sobre água todo dia como eu penso. A Elaine não lembra a última vez que ela tomou água, mas eu preciso perguntar para a Elaine, porque a Elaine bebe água com gás. Isso está errado, né? Assim, eu tenho que entender esse momento, porque senão você vai me responder alguma coisa. Ou às vezes qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Entendeu? É isso. É muito como trabalho de jornalista também, entender como encaixar esse contexto, que é fundamental. Então, voltando no caso da Elaine, eu acho que quando a gente respeita esse seu contexto para fazer as perguntas que eu quero fazer, a coisa fica mais natural e eu consigo extrair os dados, vamos dizer, mais... Vou chamar de relevantes, para dar um nome. Então, o que a gente faz hoje é isso. Eu peço para a Elaine contar para mim, ou para o consumidor, ou para as pessoas contarem sobre como é a experiência delas enquanto elas estão com o produto. Então, elas mostram filmes, mostram fotos. Ah, não, mas o nosso entendimento, a gente quer entender como é o consumidor hoje em loja de conveniência, como é o consumidor hoje lá no supermercado. Legal. Eu não vou esperar ele sair do supermercado para perguntar para ele. Falar, me conta a sua última... Não quero saber, eu quero estar lá enquanto ele está lá. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, como é que a gente responde esses desafios? É pelo celular. Para mim, cada vez mais está muito claro que se não for pela tecnologia, não é nem, né, pela facilidade do celular, mas sempre com uma interpretação humana, sempre, ou quase sempre, a gente tem esse casamento perfeito, porque eu estou respeitando o seu momento de consumidora, que não é 24 horas por dia. Sim. Você está vivendo a sua vida, digamos, normalmente, e eu estou, por acaso, ali, você está participando de um projeto meu e está me contando. Olha, agora que eu vou no supermercado, agora que eu vou tomar água, agora que eu vou lavar minha roupa, agora que eu vou colocar açúcar no meu... Agora que eu vou tomar um whisky, agora que eu vou contar para você o que está sendo. Então, olha, eu prefiro dessa maneira, esse preço está muito caro, esse posicionamento na gôndola está mais ou menos, essa comunicação que eu estou vendo, eu estou achando tal coisa. Então, é isso que a gente faz. A gente faz pesquisa, mas a gente respeita essa jornada natural, né? As pessoas vivem a vida e pelo celular, elas vão, ou pelo nosso aplicativo, ou pelo nosso web app, vão contando o que está acontecendo com elas. E aí, com isso, a gente tem respostas, eu vou dizer, de mais sinceras. Não que as pessoas mintam, eu acho que não é por aí. Mas tem um termo que eu acho muito interessante, que não é meu, eu queria que fosse meu. Eu não sei de quem é exatamente, mas ele funciona para responder a base da Antares, que é o sufficing. Né? O que é o sufficing? Quando a gente está numa pergunta de pesquisa, etc., alguém, de alguma maneira, se sente no papel de responder. Afinal, está sendo entrevistado, né? Então, automaticamente, ela vai responder, as pessoas provavelmente vão responder algo que seja suficiente, né? É a primeira parte do sufficing. É suficiente, tá bom. A pessoa me perguntou tal coisa, eu respondi. Tá aqui, tá a resposta. Ao mesmo tempo, a parte do ficing é o de satisfazer. Então, é um misto de satisfação com ser suficiente, quando eu não respeito essa individualidade, esse momento das pessoas. Quando eu interrompo uma pessoa para fazer uma pesquisa na rua, falo, vem cá, me responde alguma coisa. A pessoa está correndo, indo para o metrô, a pessoa está no supermercado fazendo a compra de sabão em pó. Ou quando eu chamo para uma mesa e falo, lembra de quando você comprou algo? Eu falo assim, tá, lembro. Como foi? Foi ótimo. É suficiente, eu estou respondendo uma pergunta. E, ao mesmo tempo, mas me diz aí, você acha que o preço está caro? Não, está muito caro. Porque a pessoa também, as pessoas, né, a gente, como nossa cultura, no coletivo, a gente quer atender e satisfazer de uma certa maneira. E ser, ainda mais no Brasil, né?
Então, por conta dessa barreira do sufficing, a gente vai pelo mobile, porque daí as pessoas se sentem muito mais à vontade. Muito mais à Sim, vontade. porque tem tudo a ver. Você me mostrou, né, os vídeos, um pouquinho do que é pesquisa. Lembra muito, por exemplo, o TikTok. Né? Quer dizer, e quantas pessoas assim fazem isso e compartilham? E às vezes ela não tá nem tão preocupada em ter um monte de seguidor, mas ela quer compartilhar a vida dela. Né? Então acaba sendo muito natural para ela fazer. Então, se ela vai fazer e ainda vai ajudar, né, numa pesquisa, é muito mais fácil para ela. Eu já vou ter que fazer compra mesmo, eu estou ajudando aqui, né? Isso, e está sendo remunerada também. A gente remunera todo mundo que participa, isso é importante dizer. Mas é legal você falar do TikTok, dessa presença do vídeo hoje, né? Do multimídia, né, em geral, né? Do vídeo e da foto. A gente, como a nossa cultura brasileira, principalmente, se expressa muito bem. A gente aprendeu a se expressar muito bem com essas ferramentas de vídeo, né? Uma coisa que a gente percebeu ao longo dos últimos anos é que hoje, nos nossos projetos, as pessoas se autodirigem muito bem. É muito louco isso, né? Antes a gente tinha que explicar, olha, mostra isso, mostra aquilo. Hoje a nossa instrução é quase zero. A gente faz alguns pedidos, né? Porque a gente tem, obviamente, um objetivo, né? A gente não está ali para contar um filme, né? Não está para fazer um documentário. Mas as pessoas se autodirigem, elas sabem localização da câmera, elas sabem contar, elas sabem falar, elas cortam, fazem brincadeira. Muito por conta dessa influência que você falou, desses canais multimídia que a gente está usando cada dia mais. Quem aqui nunca fez um story, um status de WhatsApp? Sim, e agora tem o videozinho do próprio WhatsApp, né, que você faz ali. Então, assim, as pessoas... ficou muito natural, né? É uma coisa natural. Ainda mais às vezes quando a pessoa não tem que se mostrar, que ela pode mostrar onde ela está, é muito fácil ali para fazer. Então, faz todo sentido, né? É uma pesquisa que você consegue muito mais fácil engajamento e um engajamento muito mais autêntico, né? Gosto de pensar que sim. Claro, senão não teria essa empresa. Mas é isso, eu gosto muito desse termo que você disse, é muito natural. A gente acaba esquecendo disso no dia a dia. O meu papel como consultor, profissional de pesquisa, de insights, de Big Data, é colocar o consumidor na mesa. Colocar as pessoas na mesa. Até eu erro ainda a respeito disso, né? Eu tento abolir demais esse nome consumidor, mas é difícil. É trazer ele para a mesa. Porque tudo que a gente está fazendo hoje, de uma certa maneira, precisa que ele esteja lá dando a opinião dele. Porque é ele que vai comprar, vai decidir se vai ter sucesso ou não. E quanto mais natural ele estiver, ou ela estiver, ou essas pessoas estiverem no seu ambiente, no seu dia a dia, é um termo ótimo, você matou com pau, assim. Quanto mais natural for, melhor para todo mundo. Né? Porque é o que eu costumo dizer. São dois lados de uma mesma moeda, né? Primeiro você tem o que eu falei no começo, né? Sobre o consumidor ou sobre as pessoas em maneiras de pesquisa, digamos, mais tradicionais, onde elas entram nessa coisa da satisfação e ser suficiente, né? Que eu falei agora há pouco. Mas tem também o fato de que tem muita ansiedade de executivos em ver uma resposta onde ela não está. Né? Ou muita ansiedade dos executivos de ver uma resposta que ainda não está lá. São coisas diferentes, né? Porque imagina a gente, né? Tá no dia a dia. Eu respiro aquele produto todo dia, de segunda a sexta, às vezes sábado e domingo. Eu acho que eu tenho um envolvimento muito grande com ele. Muitas vezes nesses formatos mais, digamos, tradicionais de captação de informação, vamos dar esse nome? A gente pode dar esse nome? Eu estou captando informação. Vamos tirar o nome pesquisa, para não ocupar um lugar ali que talvez não seja... o executivo, às vezes, consegue não, ele... Ou a gente mesmo, né, acaba olhando e tentando interpretar da nossa maneira, né? Falar, por isso que tal pessoa respondeu isso. Tá vendo? Aquilo que eu estava imaginando tá ali. Daí você volta e fala assim, não, eu vou te mostrar um vídeo. Né? Acaba com essa naturalidade, acaba com essa possibilidade dessa interpretação da polissemia. Né? Então, às vezes, quando a pessoa fala uma coisa, ela pode dizer várias outras, mas depende muito da cara que ela faz, né?
depende muito do lugar que ela tá, né? Às vezes até do personalidade, né? Porque às vezes a pessoa assim, ela, nossa, eu não gosto, mas eu não vou falar, né? O cara vai ficar chateado que fala que eu não gosto. Perfeito, acontece muito, né? Ainda mais agora que a gente tem feito muito projeto, ótimo ponto que você trouxe, que é isso. A gente tem feito muito projetos, principalmente no que diz respeito a um mundo, vamos dizer, mais moderno, talvez, né? De marcas que estão se colocando num ambiente de um mundo mais justo, democrático, limpo, verde, né? E onde todo mundo é feliz. Que acho ótimo, é um movimento incrível, né? Que está sendo carregado por essa geração aí, né? É incrível, fantástico. A gente tem hoje preocupações com o mundo que são super relevantes e as marcas estão, né? As empresas estão entrando nesse contexto. Então, a gente tem muita demanda sobre essas questões, vou colocar, de ordem cultural. E para fazer pesquisa é complexo, porque será que as pessoas admitem mesmo, né? Ela fala assim, eu adoro comprar produtos que são sustentáveis. Eu pagaria mais, claro, pagaria mais. Será? Né? Quando você tá ali na gôndola, deixa eu ver aqui, vou comprar o pão. Esse pão tá muito caro, acho que hoje eu não vou levar, não. Essa embalagem ela é verde, ela é reciclável. Tá bom, não, acho ótimo, mas você vai comprar? Não, hoje não. Né? Então, ainda mais nesse momento que a gente está vamos dizer, de uma sociedade, assim, nessa modernidade que está trazendo assuntos novos para as empresas, né, para as marcas, mais importante ainda você pegar essas pessoas no ambiente natural, porque senão vai cair naquilo que as pessoas falam que de uma certa maneira, o que faz sentido para o coletivo, né? A gente faz isso todo o dia inteiro, né? Pequenas mentiras, né? Sim. Assim, aquela coisa do para ser aceito. Então, acho que é o papel do consultor e do profissional de pesquisa, de insights, de Big Data, interpretar isso. Saber, e vem, por isso que voltando ao que você tinha perguntado no começo, depende muito de como fazer as perguntas, quando fazer as perguntas, quando é que é vídeo, quando que é pergunta fechada, o ambiente em que a pessoa está, quem é essa pessoa, é o que eu costumo dizer, isso é muito comum até ouvir, e é uma frase que tem muito peso, não é minha, mas uma frase que não é minha, mas eu queria que fosse, que atrás de cada número bate um coração, né? Então, assim, às vezes a gente está numa reunião, fala, 70%. 70% de quem? Né? Quem são essas pessoas? Tem 70% de corações ali, mentes, né? A gente acaba indo para esse lado no dia a dia de tomar decisão com base nesses números. A gente, ainda mais hoje em dia, né? Tudo tão quantificável que aumentou ainda mais o esforço nosso de conseguir interpretar isso. De entender essas nuances, né? Tem um arquiteto que fala, né, que Deus está nos detalhes, né? Sim. Não vou entrar no aspecto da religião aqui, mas não vou, se a gente for tirar Deus, mas é isso, a gente conseguir entender essas nuances e levar para a interpretação. Eu acho que é o nosso papel como... E aí uma coisa que eu digo para muitos jovens e pessoas experientes na área que vêm me perguntar sobre marketing é sobre entender sobre pessoas. Quem não entende de pessoas não trabalha com marketing. Isso é fato. Né? E a gente tem que entender assim, as pessoas mudam. E até uma pergunta que eu estava aqui pensando. A gente percebe que a mudança do comportamento das pessoas, ela é cada vez mais rápida para as coisas. Você percebe isso assim, ao longo dos anos, a mudança, comportamento, adesão, até a adesão nas pesquisas. Como é que você percebe isso? A gente entende que isso é muito rápido mesmo? Se eu entendi bem sua pergunta, me corrija se eu estiver errado, assim. Você diz mudança de opinião das pessoas? Comportamento, por exemplo, escolhas, comportamento. Assim, a gente hoje vê que você tem um volume muito grande de produtos, né? Uhum. Antes, assim, você tinha, nossa, tal produto podia ser tal coisa. Mas hoje é muito difícil você chegar num bom supermercado, tal, numa rede grande, e você não encontrar aquilo que, às vezes, há algum tempo não existia, né? Por conta muito disso. Olha, vamos atender a todas as anseios e demandas do consumidor, né? Só que o que a gente percebe é que, à medida que você vai atendendo aquelas demandas, as pessoas vão tendo outras demandas. Perfeito. O paradoxo da escolha, né? Às vezes, acho que uma parte disso é o paradoxo da escolha, né? Que
quanto mais opções eu tenho, mais eu fico preso, né? E a gente vai acabando criando soluções que são cada vez mais clusterizadas, né? Desculpa. Cada vez mais segmentadas, né? Cada vez mais voltadas para pessoas específicas, que a gente acaba tendo um portfólio, né? Que a gente fala muito amplo, às vezes, né? Muitas opções. Que, por um lado, a gente entende, assim, pensando aqui agora, né? Eu acho que é um movimento muito muito necessário, né? Por um lado, eu acho que... vamos lá. Eu acho... Sou um defensor né, de um desses pontos do capitalismo, né? Não vou entrar aqui na discussão do que é, se ele é bom ou não, nem longe disso, mas ter opções é bom. Ter opções, claro, depende muito da sua classe social, da sua faixa de renda, mas também depende do seu repertório, depende do estilo de vida que você leva, né? A possibilidade de ter opções não é somente uma questão financeira, né? É uma questão de também o quanto você enxerga essas opções. Então, o quanto você vê diferença numa coisa ou outra. Você vê tantas marcas aí entrando em segmentos nichados, mas tem um trabalho muito grande para ensinar as pessoas sobre o valor daquele nicho, né? Um café especial, uma cerveja especial, uma bebida, um sabão em pó especial, um pão especial. Então, só para deixar esse ponto, que acho que, se eu entendi bem sua pergunta, eu acho que sim, as pessoas... por um lado, é engraçado falar disso, porque quando você fala de mudança, eu lembro de projetos de inovação que a gente participou. Muito. A gente é chamado para muitos projetos de inovação. O que ele é? São grandes ideias que essas empresas multinacionais, até startups, têm, e que não tem como comprovar se vai dar certo ou não. Está ainda num funil de inovação. E a gente ajuda essas empresas vamos dizer, separar esses momentos de inovação e ajudar para que isso funcione. E é engraçado, porque nenhuma empresa nenhuma empresa sem inovação sobrevive. E a inovação responde a esse ponto que você estava trazendo dessa mudança das pessoas ao longo da sua jornada de consumo, de entretenimento, de experiências. Por que inovação é tão importante para as empresas? E é fundamental investir nisso. Porque você é hoje daqui a 2 semanas você pode estar querendo outra coisa, nem sabe o que é ainda. Mas então é muito importante sempre entender o que está em torno das pessoas, né? E, de novo, falo em pessoas, porque é um caso clássico. Aqui eu e você, todo mundo que esteja ouvindo a gente, muito provavelmente mudou de gosto, de opinião, de sabores, de marcas, e nem sabe por quê, né? Mas viu lá um dia e falou, deixa eu experimentar. Então, essas mudanças, sim, elas são recorrentes e muito importantes de medir também, de acompanhar, e super complexas de antecipar. Aí que vem o trabalho de inovação, que é uma tentativa de antecipar o que é essa mudança. Aí eu te falo, é praticamente arte. É arte. É difícil, assim, por exemplo, poxa, agora eu achei que o próximo é o que tudo vai ser vermelho, né? Todo mundo vai querer vermelho o negócio. É uma ótima discussão de cores, inclusive, muito, muito forte, né? A gente fala muito disso, tem muitos projetos sobre cores, de embalagens, de celular. Muito bom ponto. É um híbrido entre ciência e arte. Tem uma parte de ciência que é fundamental, para mostrar impacto de mudanças, mostrar o que a gente chama de crash tests, né? De rejeição, não rejeição. Mas tem que ter um pouco de arte para tentar entender essas idiosincrasias das pessoas. Né? Tem um lado, muita gente deve conhecer o Steve Jobs, que dizia que ele era muito contra a pesquisa, etc. Claro, ele devia ter seus argumentos. Porque ele achava que as pessoas não sabiam o que queriam. Eu discordo. Eu acho que as pessoas sabem o que querem. Eu acho que elas só não sabem dizer. Aquela coisa de não sabe o que quer até você mostrar para ela, né, o produto. Exato. Então, ela sabe o que quer. Eu acho que... Claro que eu não vou contrariar Steve Jobs jamais em algum momento algum da minha carreira. É um gênio brilhante. Mas a minha opinião hoje, profissional, com a minha experiência, as pessoas sabem o que querem.
Elas sabem o que querem. Elas só, às vezes, não contam ou não sabem contar. Ela tem uma necessidade, né? Então, por exemplo, a gente imagina assim, a questão do touch, né? Que hoje, poxa, hoje tudo é touch, né? Então, houve um momento em que as pessoas não estavam preparadas para o touch ainda. Mas as pessoas começaram a... Nossa, podia ser mais fácil isso aqui, né? Podia ser mais intuitivo, podia... E aí é que veio a ideia, né? O iPhone, o iPad, toda essa linha que é justamente o touch, né? Facilitar a vida das pessoas. Mas houve um momento que as pessoas começaram a pensar, isso podia ser mais fácil, né? Mas é isso. Como que a empresa consegue, por exemplo, identificar esse sentimento, essa emoção, esse pensamento que a pessoa, nossa, isso podia ser assim, mas eu não sei te dizer como que podia ser, só que eu gostaria que fosse assim, mais fácil, sabe? Claro. Não, isso é até muito simples de responder. E uma coisa que o Steve Jobs fazia muito bem, mas as pessoas acabam não lembrando. Ele observava muito bem, ele era um grande observador. Né? Para mim, isso é a base de um marqueteiro. O Steve Jobs era um exímio marqueteiro, porque ele observava muito bem, ele observava as pessoas em volta, ele observava o momento em que ele estava, ele observava a filha dele mexendo no computador, né? Tem a história, né, do mouse que ele desenvolveu, ele percebeu, né, onde a filha ia com o... Então, assim, ele estava fazendo pesquisa, né? Não era a pesquisa tradicional, estruturada, etc. Talvez não, mas era uma forma de pesquisa. Ele está observando. E ele está tirando a interpretação dele, como eu tinha dito mais cedo, de uma maneira brilhante, e também desenvolvendo um produto. Então, assim, se ele perguntasse, você quer um touch agora? E colocar na cara da pessoa a foto de um touch, falar, agora aperta aí. A pessoa fala assim, não quero isso, né? Mas tem jeitos e jeitos de perguntar e de entender. E é isso, acho que isso que é fundamental, é sempre observar, né? Eu acho que todo marqueteiro e todo profissional de negócio, todo profissional da área de vendas, todo engenheiro, todo cientista que desenvolve coisas, produtos e serviços, ou está de alguma maneira envolvido com isso, tem que, de alguma maneira, observar. Né? Assim, olhar em volta, entender as nuances das pessoas, entender... Sair né, de um... Não vou chamar de bolha, porque não é bolha, mas sair de um universo de referência que a gente vive. A gente vive esse universo de referência, né? Você acorda de manhã, vai trabalhar, volta, leva filhos para a escola, final de semana viaja, etc, etc. Você acaba se restringindo a um grupo ali que, se você não olhar para o lado, pelo menos profissionais que trabalham com esse tipo de desenvolvimento de produto, serviço, você não vai entender, não vai conseguir captar essas nuances, essas idiosincrasias, esses insights. Né? Eu tenho uma coisa muito legal que tem muita startup tem procurado a gente, né? Até a mim pessoalmente, para falar sobre produto. E quando a gente fala de produto é muito engraçado, né? Porque o produto, e pelo menos eu acho, posso estar muito errado, mas eu acho que o produto não existe até ele ser colocado num ambiente onde ele sobrevive. Né? Você, Elaine, pode criar um microfone incrível para você. Ele é o melhor microfone da história. Tá bom, então coloca ele para as pessoas gostarem do seu microfone. Ninguém gostou, então ele não é um produto incrível. Né? Um produto só é um produto depois que ele é testado, usado e comprado. Seja por um número de pessoas, A, B ou C. Pode não ser massivo, pode ser nichado. Até então, ele é uma ideia. Né? Então, acho que para esse produto virar produto, ideias virarem produtos, todo mundo que mexe com isso tem que ter um olhar humano. Né? E o Steve Jobs, voltando para ele, era brilhante nisso. Né? Apesar de falar que ele não gostava de pesquisa, eu discordo. Ele fazia pesquisa assim. Ele observava, ele olhava, ele entendeu perfeitamente a cultura em que ele vivia. E soube fazer coisas brilhantes que duram até hoje e foram revolucionárias. Ele soube o momento, né, de trazer essas inovações quando as pessoas estavam ali querendo, sem saber o que elas queriam. Né? Que eu acho que é a questão, né, que é o que acho que toda empresa busca isso, né? De gerar um produto, criar um produto que realmente ali eu acerte no alvo ali, né?
E é muito engraçado, porque é isso que você falou de momento. É um nome que eu uso muito, assim, nas minhas reuniões. Momento é muito importante, né? Em alguns lugares as pessoas falam de Zeitgeist, né? Que é um termo que está sendo, às vezes é mal utilizado, Ah, mas é o espírito do tempo, né? Que em alemão se fala, né? Que é o Zeitgeist. Que é algo que é difícil de decifrar e colocar em números, mas é isso. É o momento, né? O contexto. O contexto do produto, da sociedade naquela época, né? Enfim, da cultura naquela época e, obviamente, da aceitação ou não de alguma coisa. É incrível a gente pensar, por exemplo, a gente trabalha muito aqui na automobilística, se for pensar, o cinto de segurança era algo que, às vezes, nem era... nem era obrigatório. Não era obrigatório, Então, assim, se a gente parar para pensar hoje, as leis de trânsito mudaram e obrigaram a indústria automotiva a se mexer. E se fosse inventado o airbag em 1970, talvez ele fosse rejeitado. Então, assim, é isso que você falou, é o contexto, é o momento, né, das coisas. E a própria pasta de dente, né? Aquela coisa, não se usava e precisou fazer uma campanha para as pessoas começarem a usar por conta, né, do combate ali aos problemas bucais e tal, né, dentais, enfim. E é aquilo, mas houve uma adesão, né? E hoje a gente entende, poxa, a gente nunca imagina que houve uma época que as pessoas não usavam pasta de dente todo dia, mais de uma vez por dia. E é por isso que é interessante a gente falar de pesquisa de novo, e vou dar esse nome de novo, acho que às vezes, a comprovação de algo que está no mundo da ideia e do desenvolvimento não atende tão bem aquele momento, naquela hora, daquela maneira, mas pelo menos agora, com os dados que estão por aí, fica mais fácil ajustar, né? Se os desenvolvedores de produtos, serviços, marqueteiros, pessoas que trabalham com esse tipo de... o marketing em geral, né? Porque o marketing não é só para marqueteiros, né? O marketing é essencial, né? É vital para o sucesso da enorme maioria de qualquer produto e serviço. Não, é básico. Não adianta ser um excelente profissional se você não se divulga. Isso eu falo bastante. A gente atende muitos profissionais mesmo. E a gente pensa assim, o pessoal investe muito em curso, né? Faz muito curso, muita formação, fica assim, top. Mas, nossa, é caro, né? Fazer um site, é caro fazer isso. E aí é aquilo, é mais caro você não fazer. Porque não adianta você ser um excelente profissional e você não se mostrar para o mercado, porque você vai ter... Aí, às vezes, o que acontece? Eu vejo muito... Nossa, eu vi fulano não tem a formação que eu tenho, mas olha o fulano, quantidade de seguidor que tem. Uhum. Aí você vai ver, fulano, a primeira coisa que fez depois de fazer uma formação foi fazer um Instagram, TikTok e começar a publicar conteúdo. Uhum. Então, aí, por que ele cresceu? Porque ele soube, eu vou melhorar minha qualificação, mas eu vou também fazer meu marketing. Então, eu vou trabalhando as duas coisas. E é aquilo, não tem como. Se você não fizer marketing, você acaba ficando trabalhando para os outros, né? Eu acho... Eu entendo o seu ponto. É que eu acho que o marketing é um termo que entrou e tem sido usado ultimamente para a gente como algo até um pouco pejorativo. Muitas vezes eu ouço isso. Assim, engloba tudo, né? E não é isso. Isso é né? só para. Mas como assim só marketing? Para. Né? Assim, que, na verdade, o marketing envolve todo o planejamento e depois que vai para a publicidade, né? Isso, então, assim, a comunicação é uma parte do marketing, né? Toda a parte de desenvolvimento de produto, de fazer pesquisa, é marketing. O conceito, né? De estabelecer preço, de negociar com ponto de venda. Tudo bem que isso é um pouco mais trade, vendas, mas é marketing, né? Sair do mundo da prancheta para o mundo, né, do consumo é o marketing que, de uma certa maneira, não é, claro, não é único para isso, mas ele é essencial, né? Não é somente a comunicação e a propaganda, que é uma parte também super importante, né? Mas, assim, do que você está falando também, não adianta você só fazer comunicação sem você fazer a prancheta. Porque é uma das questões que também chega muito para a gente, a pessoa quer se divulgar. Aí ela quer se divulgar e você vai perguntar, ok, qual que é o seu diferencial? Meu atendimento. E assim, atendimento não é diferencial, atendimento é obrigação. Isso. Né? Então, assim, a pessoa não sabe qual é a diferença dela. Ela não sabe o que ela faz de diferente, qual que é a promessa dela, qual que é a missão dela. É muito genérico. E aí, ela quer ter altos resultados sendo igual a todo mundo. E é muito difícil, né? Como é que você... Eu falo muito que a gente tem muito serviço. Como é que um profissional vai se destacar do mercado
se ele não mostra qual é o grande diferencial dele. Uhum. Se ele é tipo commodity. Uhum. É commodity. Se for commodity, ninguém vai pagar mais caro por um café que tem lá Uhum. pilão, enfim. Não contra nada o café, marca. Mas é uma marca de café conhecida. Então, assim, é tudo igual? É tudo igual. Como é que eu me diferenciar? Eu sou um gourmet. Qual que é o meu gourmet ali? Uhum. Qual que é o meu diferencial que eu vou poder dizer que eu sou mais caro porque eu faço isso? E aí entra a prancheta. Eu tenho que fazer a prancheta para aí eu poder me divulgar. Porque se eu for me divulgar assim, eu acho que... Aí até uma pergunta que eu queria fazer para você. É meio que a cegueira do criador. O criador cria um negócio e ele acha que, nossa, isso aqui que eu criei é maravilhoso, incrível, mas não sei por que não vende. Né? Qual que é a sua opinião sobre Não, é isso? isso que a gente estava falando. Não, muito legal. É isso que a gente estava falando mais cedo. Só é maravilhoso, pelo menos no meu ponto de vista, só é maravilhoso e incrível se tem alguém que compartilha dessa maravilha. Porque se você fica lá fechado no seu escritório ou na sua prancheta e desenvolve algo tecnicamente ou esteticamente incrível e de muito potencial, você só vai saber se realmente é incrível e tem muito potencial se você testar isso. Tem maneiras e maneiras de testar. Mas se for incrível só para você, guarda e deixa na sua casa, né? Ou deixa na gaveta do escritório. Eu acho que é isso. É um item super importante, assim, eu acho que agora, depois de quase 20 anos de carreira, tem um papel essencial do profissional de marketing, desenvolvimento de produto e pesquisa, que é eu vou chamar de humildade. Por quê? Humildade é uma palavra que eu aprendi também, outro termo que não é meu, mas eu aprendi com o grande mestre Mário Narita, que é um profissional de design brilhante, e um dia ele me disse assim, ele falou, humildade vem de humus, né? É de pé no chão. Então, você ter humildade quer dizer que você está com o pé no chão, você tem clareza, tem uma visão clara das coisas na parte mais prática, tem pé no chão. Eu acho que alguém que desenvolve algo, seja um serviço de comunicação, de produto, e de design, etc., tem que ter essa humildade de ouvir o quanto aquilo não é tão bom quanto você imaginava. Porque quando você ouve que aquilo não é tão bom quanto você imaginava, via pesquisa, por exemplo, isso não quer dizer que está errado, né? Isso só quer dizer que ele está tomando uma outra forma. É isso que a gente tem que lembrar sempre, né? O marqueteiro talvez mais, não sei se jovem, mas um profissional de marketing que ainda não entendeu essa parte vital da profissão, de entender que as pessoas têm opiniões, as opiniões precisam ser ouvidas e ele precisa realmente tirar a máscara do profissional que sabe tudo e que tem certeza que aquilo é demais. E até tem um fundinho de, mas é que ninguém entendeu exatamente. Não é que ninguém entendeu exatamente. Você que não soube explicar. Então é um problema de comunicação. Não, às vezes ninguém gostou daquele sabor, daquela textura, daquela embalagem. Mas isso não é o fim do mundo. É corrigir, adaptar e eternamente respeitar essas leis do ser humano, que é sempre de querer coisas diferentes. Então, sempre que alguém veio com um projeto de pré-teste para a gente, por exemplo, em projeto de inovação, por exemplo, é isso. A gente tem que também tomar muito cuidado com esse outro lado que a gente fala pouco, que é o executivo responsável por trás, né? Porque todo mundo quer que seja um sucesso. Mas o sucesso, vamos dizer, de vendas, depende de um ele é um trabalho ongoing, né? Você tem que adaptar, colocar uma nova variante, um novo sabor, mudar a embalagem aqui, adaptar ali, abaixar o preço, levantar preço. Por isso que eu digo, o trabalho do profissional de marketing é um dos mais, talvez ou mais enérgico que a gente tenha e de necessidade de estar sempre disposto a mudar. Por conta disso que você está falando. Não existe... É difícil você falar assim, isso aqui é um negócio perfeito. Aí você pode dizer, não, a caneta Bic. Tá bom, mas além da caneta Bic, né? E ela é perfeita para quem? Né? Tem isso também. Uma caneta Bic é perfeita. É um produto perfeito, ele vende sozinho. Tá bom, mas... É para todo mundo? Não é. Então, acho que esse é o ponto. Ter essa... Se eu querer voltar nesse ponto que eu acho que é fundamental,
principalmente em quem trabalha com informação, pesquisa, uso de dados, pessoal de Big Data, parte quanti quali, que é ter essa humildade, pé no chão, né? Lembrando o que significa essa humildade de humus, né? De pé no chão, para conseguir também quebrar algumas hipóteses. Às vezes a gente erra. Às vezes não, muitas vezes a gente erra. Aceitar, né? Embrace failure, né? O que se fala, né? Aceitar que tá errado. Mas sabe que em growth, né? Em growth, a gente aprende que você vai errar em 80% dos experimentos. Mas naqueles 20% que você acertar, você vai ter muito resultado. Porque a ideia é pegar uma alavanca, né? Uma alavanca de crescimento. Então, é muita questão até... Você traz isso da ciência, né? Você tem uma série de hipóteses, você testa as hipóteses. Vai ter uma série de hipóteses que não vai funcionar, né? A história clássica do Thomas Edison, né? A quantidade dizem que ele fez, sei lá, 999 lâmpadas que não funcionaram, a milésima foi a que funcionou. Enfim, não sei a conta, não sei se acontece. Mas não foi bem assim, porque também não saiu só da cabeça dele, né? Foi todo um processo, todo um desenvolvimento. Ele não foi ele o único que desenvolveu aquilo. Mas, é claro, ele fez inúmeros testes até chegar naquilo que realmente funcionava. E isso eu acho que é cada vez mais rápido, não é? É assim, né? A sua percepção, fazendo as medições ali, fazendo as pesquisas. Eu acho que essa que é a pergunta. A gente entende, por exemplo, que uma coisa que hoje, você entendeu que hoje funciona assim, que, digamos, fez uma pesquisa que entendeu que a maior parte daqueles consumidores gostam daquele produto com aquela cor de embalagem, por exemplo, que é o que chama mais atenção. Isso não garante que daqui a 1 mês, 2 meses, esse resultado vai ser o mesmo, né? Exato. É que no inglês fica mais chique, né? Então, embrace failure, né? Que é assim, abraçar o erro, aceitar o erro, ele é um grande avanço, né? E uma coisa que facilita muito é isso também. A gente está falando muito dessa desenvolvimento de produto, lançamento de produto, consumidor, só que a gente não pode esquecer que, assim como o Steve Jobs também, você tem equipes, né? O sucesso, geral, quase sempre é de um grupo de pessoas que é coesa, assim, para um mesmo objetivo, assim, lançamento de um produto, precificar, aceitar, ajustar, etc. Que é um trabalho ultra complexo em grandes corporações, né? É muito complexo, né? Porque são departamentos diferentes, com pensamentos diferentes. Então, manter esse time alinhado para que esse produto ou serviço realmente tenha sucesso, também é parte desse bastidor do sucesso, né? Assim, é fundamental, assim, porque ainda mais nos dias de hoje, né? A informação, ela tá muito... além de pulverizada, todo mundo tem acesso a ela, né? Então, às vezes, quem era, digamos, o detentor da informação em um dos departamentos de uma empresa, hoje já não é mais aquele produto brilhante que funcionou no mercado norte-americano, aquela tendência que está acontecendo no mercado europeu, aquele exemplo que, às vezes, só quem era um leitor assíduo ou um buscador de informação mais concentrado, talvez, fosse a pessoa. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a muita informação, o que é muito legal. Porque quando os times sentam para conversar, todo mundo já parte sabendo de muito do que está acontecendo em volta. Porque é isso. Então, só para deixar bem claro, assim, a gente fala muito de desenvolvimento de produto de marketing e de vendas e fica pensando, às vezes, em uma pessoa que desenvolve... Não existe uma pessoa, né? Tem o contexto das pessoas em volta que vão comprar e tem também o contexto das pessoas que estão ajudando aquilo sair para a rua. O que é legal é que a informação está mais disponível para todo mundo, né? Então, o que complica a minha vida. Porque a gente chega com muita informação de pesquisa e muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu vi em outro lugar tal coisa. Ou, não, mas veja bem, eu estou vendo e eu acho que isso é muito legal. Porque o profissional de pesquisa, insight, planejamento, consultor, que é de fora, às vezes ele se colocava
Acho que antigamente, eu digo, 10, 15 anos atrás, se colocava num lugar meio de farol da sabedoria, né? Sim, Eu tô fora desse ambiente de vocês, eu vou trazer a resposta, né? Isso é errado. Acho que muito da minha crença também que acabou virando o que a empresa é. A gente não tá ali para fazer aquele papel de consultor e profissional de pesquisa que fala, não, ó, vai por ali que vai ser ótimo. Não, vamos discutir. Vamos entender qual que é o objetivo, o que vocês querem. Hoje o negócio é trazer a pergunta, né? É trazer a pergunta. Que pergunta a gente precisa responder, né? É isso. É trazer a pergunta e saber como fazer. Por isso que eu acho que, claro, nos projetos onde a gente coloca o celular na mão das pessoas para elas contarem suas histórias... sensacional. Eu tô, primeiro, cumprindo o meu objetivo, que é de colocar as pessoas na mesa, né? Porque eu tô numa reunião, te falo, Helene, em 99% dos casos, a gente mostra 4, 5 slides com números e fotos. A hora que chega no 6º slide, eu aperto o play do vídeo e mostra a pessoa lá no supermercado, pegando sabão em pó dela, e ela grava e ela mostra, acaba a discussão. Sim. Acaba a discussão. Então, eu acho que ajuda nessa interpretação que a gente vai trazer, obviamente, porque eu sou contratado e pago para trazer uma opinião, né? Não posso só trazer... Eu não sou um documentarista, né? Minha empresa hoje precisa trazer respostas, obviamente a gente traz, mas também levando em conta até a nossa humildade como criador dessa informação, como eu estava falando antes, né? Como profissional de marketing que sou, né? Ou que fui por muito tempo, e carrego isso muito comigo, é conseguir entender que o que é importante para as coisas acontecerem depende também dessa outra perna, que é não só a empresa que faz, o consultor / instituto que mede o sucesso, mas a pessoa na mesa. Então, é a partir do diálogo, né, entre aspas, desse time que as histórias têm sucesso, né, e os produtos têm sucesso. É incrível. E assim, uma dúvida... como é que você consegue transformar isso em informação? Porque, como você falou, a pessoa vai ali e ela faz o vídeo dela comprando... Como é que ela escolheu o sabão em pó? Como é que isso se transforma em informação e para embasar, né, o cliente e responder a pergunta que ele está fazendo? Legal. Primeiro começa nesse planejamento das perguntas, né? Como eu te disse, a gente acredita nesse universo para tentar, até para me policiar usar menos o termo consumidor, eu sei que às vezes eu escorrego e acabo usando, mas para tentar entender essas pessoas, né, no dia a dia delas, a gente precisa primeiro entender quais pessoas a gente recruta, tá? É isso. Então, tem um processo de validação que a gente faz que é super criterioso, né? Então, a primeira coisa é essa, é para quem que a gente vai perguntar. Não só no sentido de cotas, né, que a parte quantitativa define bem isso, para representar uma população, mas também... A gente geralmente pede um vídeo das pessoas, sabia? Quando a gente vai chamar alguém para entrevistar, para participar de um projeto, a gente fala, tá bom, grava um videozinho aqui pra gente, só por que você quer participar desse projeto, né? Só ali a gente já começa a entender quem são essas pessoas. Se a pessoa tá lá motivada para falar, deixa eu fazer aqui, ou não, se ela tá mais engajada com a categoria, né? Então, primeira parte é isso, o recrutamento é chave. Descobrir pessoas certas para trazer as respostas é um primeiro passo. Segundo, porque é um somatório de coisas, né? É uma conjunção de fatores. Segundo, é a gente conseguir também estabelecer muito bem esse roteiro de perguntas e ou questionário. Muito cuidadoso no questionário, né? Será que o questionário que a gente está montando, ele tem essa alma, né, de conversa e que vai conseguir explicar muito bem para as pessoas o que a gente está querendo saber? Então, a elaboração de um roteiro, né, de uma pesquisa de jornada mais qualitativa ou de um questionário mais estruturado e quantitativo, tem que ser muito bem pensado. Eu sou contra esses padrões que você usa copy-paste, muita empresa faz isso por aí. Funciona, eles têm outros modelos de negócio e tal, mas acho que não é one size fits all. Eu acho que tem que sempre respeitar, porque a partir do momento que você imprime isso, é uma xilogravura, né? Então, eu tenho um roteiro pronto, eu vou lá e vou aplicar isso para 1000 pessoas. Né? Depende de cada produto. Na verdade, acho que depende muito da pergunta, né? Das perguntas que você quer responder. Totalmente. Né? E aí, depois a gente processa tudo isso. A gente tem usado muita tecnologia ultimamente, tá? Então, porque imagina, é um volume gigantesco de fotos, vídeos, textos, etc.
A gente tem usado inteligência artificial e muita tecnologia. Ainda não é o todo da operação. Não é o todo da operação ainda. Vai ser um dia. Para conseguir interpretar esses dados, principalmente visuais, né, e transformar áudio em texto, para que eu consiga analisar mais pessoas num menor tempo de análise. Mas depende muito, e cada vez mais eu tenho certeza disso, que assim, a ferramenta, a tecnologia, a inteligência artificial, OCR, dá o nome que você quiser, vai ajudar a gente até uma parte. Porque a interpretação do ser humano em relação a esses dados, então as pessoas do time que estão olhando para o que está vindo, e sendo muito sincero, fazendo jus a Hyper Island, onde eu estudei, até a Berlin School, que falam sobre como ter empresas com liderança criativa, né? É isso, como colocar pessoas para interpretar isso de uma forma que fique claro, né? Como colocar pessoas no lugar de interpretação e de opinião, porque você, eu e os nossos clientes, eles podem ver um dado ali e ter a sua opinião, mas a gente vai precisar sempre de pessoas que na ponta, quando vêm todos aqueles dados na mão, falem, olha, eu acho que essas pessoas estão dizendo isso por causa disso. Mas de onde você acha? Um feeling, porque olha, ela mostrou tal coisa. Vamos aprofundar nisso? Vamos. Essa construção criativa sobre a interpretação, para mim, é a base do sucesso da empresa. Quer dizer, não dá para ser só aquele dado frio, né? Nunca, jamais. Você tem essa análise de, por exemplo, identificar um padrão que inicialmente, às vezes, você não estava ali no projeto, mas que a pessoa que tem esse conhecimento, olha, eu acho que vale a pena a gente investigar isso. É isso, eu acho que é essa investigação. Essa investigação. Para todo profissional de marketing. Tive grandes mentores e profissionais com quem eu trabalhei que foram brilhantes. Aprendi isso muito com eles. Assim, acho que profissional de marketing, de vendas, de comunicação, de engenharia de produto. Quando você tem muita certeza daquilo, até mesmo na hora de interpretar um número ou um dado, fique preocupado porque alguma coisa você está deixando passar. Investiga, vai atrás, né? Tem essa curiosidade do olhar infantil do poeta, né? De olhar para as pessoas e falar assim, caramba, que legal. Porque no fim do dia, é isso que faz com que essas narrativas aconteçam, né? Então, se eu pudesse deixar uma dica para qualquer pessoa que trabalha nessa área, seja na nossa empresa ou em qualquer outra, é isso. Tenha essa curiosidade de investigar sempre mais, porque o que as pessoas estão falando, às vezes, é isso, pode significar muitas coisas. E aí, só um ponto que eu acho que é importante trazer, assim, a gente está vivendo uma era de quantificação de volume de dados muito grande. E por um lado, isso é muito bom para mim, né, para a empresa e até para a certeza de que entender as pessoas é importante para um negócio é cada vez mais óbvio, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado com esse monte de dados que a gente gera dentro das empresas grandes, médias ou pequenas, porque você tem que, saber interpretar esses dados. Porque o dado per se, você consegue, mas e para interpretar ele? E não é um trabalho só de ler o dado. Então, essa interpretação, hoje, ela tem que ser humana. Voltando ao ponto, assim, atrás de cada número bate um coração. Você tem que entender por que está saindo aquilo, né? Segundo ponto, quanto mais a gente fica viciado em ler dados continuamente, o que eu tenho, meu medo é que a gente entre num platô de acomodação e fala, eu tenho esses números, eu não preciso de mais. Né? Então, isso volta para pensar o básico, que é, vai lá no ponto de venda, conversa com uma pessoa que compra o seu produto. Tá bom, não precisa ser pela antena, pelo mobile, talvez não, mas sai do escritório, passa um dia no ônibus, pega um metrô, conversa.
domingo em casa, você olha alguém que fala, por que você faz isso? Coisas que são tão simples, mas que podem ser essenciais para você começar a formular essas ideias, né, do que funciona e do que não funciona. Até porque, como eu tinha dito, o que funciona e o que não funciona também não é tão fixo. Vai mudando, né? Então, tá bom, legal, funcionou por um ano, por um quarter, né, como os executivos dizem, não garante que vai continuar funcionando. Então, enquanto o profissional de marketing, comunicação, vendas, que não tem essa curiosidade de sempre entender esses números, mas ir atrás do que não está sendo respondido, mesmo que satisfaça tá perdendo uma grande chance de evoluir, com certeza absoluta. Faz todo sentido. E assim, na sua visão, o que vem por aí? Hoje, em termos de pesquisa, em termos de entendimento do consumidor, tendências, o que você vê aí que são as coisas que a gente vai ver nos próximos anos? Legal. Isso entra para um assunto até mais amplo, mas que também diz respeito a isso, que é sigilo de dados e o quanto as pessoas estão ficando conscientes dos dados que elas deixam. Sim, Tá? Esse é um ponto fundamental, importante, eu acho que vai pautar, já pauta hoje, mas vai pautar cada vez mais essa discussão sobre o futuro de geração de dados e uso de dados e pesquisa, etc. Que é essa consciência que as pessoas têm do que a Disney escreveu lá atrás, uns 15 anos atrás, sobre, se não me engano, era uma estratégia de meatpacking, que assim, ela 15, 20 anos atrás, ela colocava pulseirinhas nas pessoas que iam no parque e as pessoas entendiam que elas estavam sendo, entre aspas, acompanhadas, que a informação delas estava sendo rastreada. Meatspace chama. É um termo que a Disney, um analista, acho que de alguma revista, eu acho que uma Fast Company, não me lembro agora, uma Wired, falou sobre o futuro, né, que é o que a gente está vendo agora. Que na época, 20 anos atrás, você usava uma pulseirinha para passar informações sobre onde você visita no parque, por onde você parou, quanto você está gastando. Era uma coisa, né, naquela época, era assim, nossa, olha, está acompanhando o visitante. Eu acho que hoje as pessoas estão cada vez mais cientes dessa troca que existe. Uhum. Esse é um primeiro ponto que eu acho que vai pautar tudo que vier. Né? E é muito importante que elas saibam. Então, por um lado, a gente já está começando a ver um movimento de pessoas que estão cientes desse, digamos, vou chamar de acompanhamento, porque eu não quero dar um tom nem positivo nem negativo sobre isso. Até porque está num estágio muito ainda inicial, né? Vou chamar de sigilo ou de captação de dados. Privacidade também, Privacidade, né? Mas também, por outro lado, você tem um ganho. Né? Então, programas de CRM, onde você mostra o que você gosta, você dá uma informação valiosa para a empresa e recebe em troca algo mais personalizado. Olha que legal isso. Né? Eu acho que estão respondendo sua pergunta de maneira mais objetiva. Eu acho que o futuro do uso de dados, insights, pesquisa, primeiro vai estar sempre levando em conta que essa troca é cada vez mais aberta. As pessoas vão saber que aquela informação vai ser usada para algo. E que ok, desde que para essas pessoas esteja ok. E tem uma contrapartida relevante para aquela pessoa, né? Tem uma contrapartida relevante para aquela pessoa. A gente fala, às vezes, tão mal desse... Vou falar do que a gente fala bem, para a gente olhar o lado positivo também. Poxa, é super legal, eu tô num streaming meu vendo um filme. Quem que não gosta de ter uma indicação de um outro filme? Quem nunca descobriu um novo diretor que era parecido com aquele que você gostava e tava lá, falava, talvez você goste, você clicou e gostou. Poxa, é muito legal. Então, assim, o que isso mostra? Que eu estou dividindo uma informação para alguém que eu não sei exatamente para onde está indo, mas que eu estou tendo uma resposta. Eu não quero ser naivo, né, ingênuo de imaginar que isso não valha bilhões e bilhões e trilhões de dólares. Claro. Mas você me perguntou sobre o futuro. O futuro primeiro passa por esse acordo mútuo entre as pessoas passando informações e as empresas usando. Primeiro ponto é esse. Como isso vai se dar, eu espero e tenho quase certeza de que vai ser cada vez mais num ambiente justo. Precisa chegar nesse ambiente justo,
que vai ser, né, por uma discussão muito longa ainda do que é justo, né? A transparência, até entender assim o quanto a pessoa também consegue compreender de uma tecnologia também, né? Exatamente, exatamente. Mas você vê que, pelo menos agora, já existe uma mobilização de aviso do que é phishing, de uma preocupação de, né, tem uma mobilização para colocar isso em pauta. Então, acho que é um primeiro passo para o que você chamou de futuro desse universo de captação de informação e de transformação em sites. Acho que um segundo ponto importante é ele vai, com certeza, vai ser cada vez mais relevante. Eu acho que a gente está eu tô num momento da empresa onde eu tenho certeza absoluta que o que a gente faz é assim só o começo da relevância disso no dia a dia. Tem empresas que estão já num momento, numa maturidade de colocar realmente o consumidor 100% nas conversas, e outros tem em outros momentos, ou talvez mais. Eu tenho certeza absoluta que vai ser cada vez mais relevante. Seja via pesquisa, seja via dados de terceiros, seja via qualquer coisa que seja, cada vez mais relevante. Essa discussão que a gente está tendo aqui, daqui a 20 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, mas as pessoas na época ainda não faziam pesquisa, lançavam produtos ainda sem ter uma base de justificativo. Como que fazia isso? Então, assim, vai ser cada vez mais relevante. Porque é isso. Cada vez mais, ainda mais com essa geração, e é o terceiro ponto que eu acho, que é essa geração, vamos dizer, que hoje está com 12, 15, e que é 1000% digitalizada, né? Mais do que a geração alfa, né? Que é totalmente digital. É que eu não gosto muito desses termos de qualquer geração, mas enfim, o pessoal que hoje, que daqui a 20 anos vai estar nos escritórios. Esse é um pessoal, é uma turma que entende que tudo é acessível one Google away, né? Ou one YouTube away, ou uma programação away, né? Que até pode programar alguma coisa que crie algo novo. Isso, quando entrar para as empresas, e já está entrando cada vez mais, vai facilitar essa discussão do que pode... De tudo que a gente vai conversando, do que funciona e o que não funciona. Então, o quarto e último ponto eu não sei exatamente o que vai ser, mas um resultado desses 3 pontos, né? Que é esse acordo mútuo entre quem produz os dados e quem usa, né? Essa importância cada vez mais relevante em todos os fóruns das empresas, grande, média ou pequena. Grande, média ou pequena. Essa discussão do, mas por que é importante pesquisa? Isso não vai existir, tu não vai saber. Né? O dado hoje já se faz, né? Principalmente por conta dessas campanhas digitais, né? Traqueamento de dados de vendas digitais. Então, tudo muito já... Então, cada vez mais relevante esse consumo desses dados. E terceiro, de uma geração que vai ocupar as cadeiras dos diretores e dos gerentes sêniores daqui a 10, 15 anos, e que já vai ter muito claro que as coisas são mais fáceis de conseguir em termos de informação, né? E se não tiver, elas vão vir muito com essa cultura maker, né? De fazer. Não tenho tal dado, eu vou atrás e faço. Né? Não tenho tal dado, mas a gente acha, né? Que acho que a minha geração ainda trabalhava muito com essa ideia de, putz, não dá pra gente saber isso. Por que não dá? Né? Por que não dá pra saber isso? Porque a gente... Não, mas... Então, acho que essa junção desses fatores mostra o futuro disso, assim, de quais são os próximos passos aí, nos 10, 20 anos do consumo de dados e transformação de dados em negócio, né? Nossa, muito legal. Aquilo talvez vai propiciar ainda mais a hiperpersonalização, né? Pode ser. Eu acho que num mundo onde claro, vai ter... isso. Vai ter grupos que querem hiperpersonalização e grupos que não querem, né? Vai ter grupos... E aí isso já é resultado da hiperpersonalização em si, né? Sim, exatamente. Porque é aquilo, primeira coisa, entender
Tem pessoas que vão querer que, não, me entenda e me sugira porque eu quero saber. E outros que, não quero saber, minha privacidade, não peguem os meus dados. Então, assim, hoje a gente ainda está no processo de educação, né? Entender o que acontece, a questão, o que é um cookie, né? Como é que funciona, as pessoas começando a entender um pouco melhor. Um exemplo muito é chegar na farmácia, o pessoal querer todas as informações, Isso. né? Ah, o seu CPF, o seu nome, por que você quer isso daí, né? Você vai usar o quê? Então, você começa a ficar mais crítico em relação a isso, e que faz sentido, né? E faz todo sentido, claro. né? Então, também acho que vai ser bem, bem interessante, né? E aquilo que a gente já está conversando durante né, nossa conversa aqui no podcast, que as mudanças vão vir, né? Elas já vieram, elas já estão aqui e vão vir novas, né? E uma coisa que não pode ser colocada de lado nessa análise, que eu tenho percebido cada vez mais, é a junção de cabeças diferentes para discutir isso. Eu acho que quanto mais o marketing e pesquisa e vendas incluir cabeças de áreas diferentes, sociólogo, jornalista, engenheiro de dados, economista, engenheiro, pessoas para falar sobre pessoas, e cada uma com o seu background, é super rico. Porque se a gente coloca numa caixinha e fala assim, não, quando a gente fala sobre marketing, eu vou falar só com os marqueteiros. Mas, poxa, por que só marqueteiro? Por que não coloca... Quem são esses marqueteiros? Né? Qual que é a origem deles, o background? Quanto mais plural, não só falando da igualdade racial, etária, etc., que a gente fala hoje. Isso, para mim, é básico, né? Isso, para mim, é o mínimo que a gente tem que fazer. Estou falando de diversidade até de formações mesmo, né? Hoje... acaba indo para um lado, não, mas ele é o pessoal da pesquisa aqui, então é o pessoal... Não. O pessoal do marketing é um pessoal que tem uma formação. Por que não coloca... Eu acho que a gente está... Ao ter essa relevância maior nas empresas, do uso de dados de consumo, você vai ter cada vez mais pessoas de áreas e expertise diferentes para discutir pessoas. Já está tendo isso. Isso é muito importante. Mas muito importante. Porque é o que a gente estava falando no começo. É sobre perceber essas nuances. E se uma pessoa tem um background diferente da outra... vai ver coisas diferentes. Vai ver coisas diferentes. E é isso, né? Essa é a grande beleza. Acho que quanto mais isso tiver... né, o que a gente fala de cross-pollination, né, nas empresas. Né? De uma polinização cruzada dessas informações. Sabe? Como uma abelha mesmo, as informações que vão... Quando ela for cruzada, informações de negócio, de vendas, de marketing, para diferentes áreas, com diferentes backgrounds, mais rico. Talvez o pessoal, vamos dizer, mais conservador, fala, mas eu estou perdendo minha relevância. Não está perdendo sua relevância. Pelo contrário. Né? Tem mais gente hoje entrando na discussão do seu negócio, na discussão da sua pesquisa, na discussão é muito legal isso. Né? É só esse ponto que eu acho que é muito importante, cada vez mais diferentes pessoas discutindo o tema. Acho que isso a gente vai ver cada vez mais nesse presente próximo / futuro do mundo da pesquisa e do marketing. Legal. É uma democratização, né? Aquilo, você não precisa necessariamente ser um especialista naquela área, mas você vai poder trazer o seu background para contribuir e ver uma coisa que só você vai ver por conta da sua experiência de vida, né, da sua trajetória. É isso. Cada um tem a sua e quanto mais for colocado em pauta para discutir, melhor. De novo, ninguém é arauto da sabedoria, nenhuma empresa. É claro que a gente traz respostas, como eu disse, né? Obviamente, a gente é pago para isso. Mas acho que ter essa liberdade, né, com a mudança, com o erro, com equipes novas, com pessoas de backgrounds diferentes, isso só enriquece e joga a pesquisa e a produção de dados lá para cima, porque todo mundo vai voltar na sua apresentação e falar assim, olha, eu pensei tal coisa com base nisso, pronto, é maravilhoso, não fica restrito só a um silo, né? Todo mundo está divulgando isso e quanto mais informação, claro,
tudo fica muito mais fácil. Nossa, com certeza. Adorei nosso papo. Tem tudo a ver com marketing, né? A gente ter esse olhar de realmente trabalhar com dados, né? E que o dado não precisa ser frio. Na verdade, eu acho que esse que é o resumo, né, do trabalho da Antenas. É um dado, mas não é um dado frio. É um dado muito quente ali, que a pessoa ela quis participar, né? Ela se engajou para ajudar naquele processo. Então, é um dado muito quente, né? Muito humano, né? E isso é sensacional. Então, parabéns, assim, eu adorei quando eu conheci a solução, achei incrível, assim, falei, nossa, é o futuro, é isso mesmo. Assim, me fala, como é que as pessoas te encontram? Qual o seu site, Instagram, LinkedIn? Boa. Site www.antenas.com.br, preciso falar mais devagar, né? www.antenas, é antenas com 2 N's. 2 N's. .com.br. No LinkedIn, eu não sei o link exatamente, mas é Antenas Business Insights, ou Antenas BI, tá lá. O nosso Instagram é antenas_BI, @antenas_BI. E o Twitter eu não vou lembrar agora de cabeça, mas depois a gente coloca aqui no post para todo mundo seguir. Joia. E me chama. Meu e-mail profissional, desculpa, é lotufo@antenas.com.br. Adoraria receber um contato para alguém que queira bater papo de qualquer área para discutir o assunto. Me manda um e-mail e vou achar o máximo para a gente conversar e evoluir cada vez mais. Maravilha. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Foi ótima conversa. Eu que agradeço. E é isso. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo. Ok?